Subconsultas ou joins? Qual você prefere? A escolha ela parece muito simples, mas saiba que essa decisão pode impactar drasticamente na performance do seu banco de dados. Meu nome é Lise Pedroni e hoje eu vou te mostrar por que você deve evitar um deles e qual seria então a estratégia para você ter consultas mais rápidas. Para o nosso exemplo de hoje, vamos levar em consideração um cenário de um sistema de helpdesk, ou seja, aquele sistema, que as empresas utilizam, onde você, usuário ou cliente, abre um chamado telefônico, por e-mail, por WhatsApp, e existem técnicos que realizam o atendimento desses chamados. Então nós temos uma tabela de atendimentos, onde são armazenados todos esses atendimentos realizados, e nós temos uma tabela de técnicos que armazenam então cada um dos técnicos que realizam esses atendimentos. E o que nós queremos com essa nossa consulta de hoje? O resultado seria uma listagem onde vai ter o código do atendimento realizado e qual foi o técnico que realizou este atendimento. Então, muito simples, uma tabela com todos os atendimentos, uma tabela com os técnicos que realizam esse atendimento e nós queremos uma listagem do código, do atendimento e de quem realizou este atendimento remoto ali, que pode ter sido por telefone. Primeiramente, para contextualizar, o que seria uma subconsulta? Uma consulta nada mais é do que uma consulta dentro de outra consulta, Aqui nós temos o exemplo, então nós temos uma consulta externa, que seria esse select no código, from, aqui é uma consulta externa, e dentro dela nós temos uma outra consulta, que então seria a subconsulta, que seria uma consulta dentro de outra, um select dentro de outro select. O que esse nosso exemplo vai fazer? Então, ele vai realizar aquilo que nós queremos, que é mostrar o código do atendimento e o técnico que realizou esse atendimento. Então, nós vamos fazer um select na tabela de atendimentos, no CH Atendimentos, buscando o código. E para o nome, nós vamos fazer uma subconsulta na tabela de usuários aqui, a de usuários com o nome do técnico, relacionando, então, lá da tabela de chamados, que é da tabela de atendimentos, aqui que nós demos o nome de CH para ela, o código do técnico com o código aqui da tabela de usuários. Então aqui nós implementamos o relacionamento entre essas duas consultas, porque a subconsulta ela precisa de algo que ligue elas neste caso. Então aqui nós implementamos que o código do técnico que realizou o atendimento vai ser igual ao campo código do uso da tabela de usuários aqui, certo? Então, o que isso vai nos mostrar? O código do atendimento e o nome aqui, do técnico que realizou. Notem uma coisa, aqui nesse select externo, sempre antes do from, vejam, observem o select de fora. Sempre antes do from, nós temos a lista de colunas. Então, aqui é uma coluna a código, e esta aqui, vejam, tem uma vírgula, e esta é outra coluna, certo? Que é onde vai mostrar o nome. Então, nesse caso, a subconsulta ela está sendo utilizada no lugar de uma coluna do select. Eu não vou me adentrar muito nesse vídeo sobre o que seria uma subconsulta, certo? É só para a gente poder contextualizar aqui, porque eu vou deixar na descrição aqui embaixo, eu tenho 1, 2 ou 3 vídeos que especificam especialmente sobre subconsultas, mostrando subconsultas no lugar de um filtro, subconsultas usando ali como essa no lugar de uma coluna. Então eu vou deixar o link aqui embaixo e quem não tiver o entendimento muito bem de subconsultas, assiste aquele vídeo que vai entender melhor como que ela funciona. Aqui hoje eu só trouxe ela de exemplo, porque o tema aqui principal é o que é mais eficiente. Então, quem tem dúvidas na utilização das subconsultas, vai lá e dá uma assistida nesses links que eu vou deixar aqui na descrição. Então, contextualizando, nós temos isso aqui, Vai trazer o código do atendimento e quem realizou este atendimento.
E qual que é o problema das subconsultas? É que a subconsulta ela é uma execução que a gente chama de individual, ou seja, para cada um daqueles atendimentos ele vai executar aquela consulta. Então vejam, para cada código ele vai executar este outro select. Então supondo que nós tivéssemos aqui 1 milhão de registros na tabela de atendimentos, para cada um desses 1 milhão seria executado esta outra consulta. O que acaba, gerando múltiplas execuções daquele select interno, sobrecarregando o servidor e o banco de dados, o que compromete, então, o desempenho, tornando essa consulta às vezes mais lentas, especialmente quando as tabelas são muito grandes, especialmente quando as duas tabelas são grandes, porque para cada registro dessa daqui, ele vai ter que fazer uma busca nessa tabela interna. E agora, então, o que seriam os joins? Os joins seriam a junção, Os joins, eles são utilizados para combinar duas tabelas. E o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos, então, fazendo um select, buscando o código aqui do atendimento e o código do técnico, que realizou este atendimento, from da tabela de atendimentos, relacionando com a tabela de usuários, e aqui nós implementamos então o relacionamento do join, onde o código do técnico da tabela de atendimentos é igual ao código da tabela de usuários. E também vamos ordenar ela pelo código do nosso atendimento. O que acontece aqui, então? Como eu expliquei, o join ele é usado para combinar dados de uma ou mais tabelas em um único SQL. Vejam, aqui nós temos apenas um select e estamos juntando os dados de duas tabelas. Também não vou me aprofundar aqui muito no o que é o join e tal, porque eu também tenho alguns vídeos aqui no canal sobre joins, é só vocês darem uma pesquisada ali que vocês vão encontrar sobre o que é o inner join, o left e tudo mais, então. O que acontece, quando você utiliza o join e existe este relacionamento implementado fisicamente como uma chave estrangeira, o banco de dados ele otimiza essa consulta e ele normalmente faz ela muito mais rápido, porque ele consegue utilizar isso aqui para agrupar, e mostrar os dados mais rapidamente. Então, o que acontece é que a consulta com o join ela é muito mais direta e mais rápida. E se vocês forem analisar, ela é muito mais fácil também de entender. Vejam este exemplo aqui e comparem com esse exemplo aqui que nós tínhamos, do join. À primeira vista, ele parece um pouco assustador. E aqui eu fiz um comparativo. Eu executei esses dois SQLs aqui, esse SQL aqui da subconsulta e esse SQL aqui do join no meu banco de dados. A tabela CH Atendimentos, que era a tabela que armazenava todos os atendimentos realizados, ela tinha 123.641 registros. E a tabela de usuários, que é onde eu armazeno o nome dos técnicos que realizam esses atendimentos, eu tenho 140 registros. Executando e analisando o tempo de resposta, o tempo de execução, na verdade, com a subconsulta, ou seja, daquele exemplo primeiro que eu mostrei que tinha uma consulta dentro da outra, o tempo de execução foi de 1965 milissegundos, enquanto que com o inner join nós tivemos apenas 116 milissegundos. Ou seja, para trazer o mesmo resultado, eu não mostrei aqui o resultado, mas eu garanto para vocês que o resultado foi idêntico. Vejam só a diferença de execução que nós temos, é uma diferença absurda aqui de tempo. Agora imagina essa consulta com, 10 vezes mais registros ou sendo executada constantemente ali no seu banco de dados. Vejam que com uma simples troca de subconsulta para um join, a performance ficou muito superior. Por isso que eu quis trazer aqui esse comparativo e não entrar muito no fato do que é uma subconsulta e de como nós montamos um inner join. Mas então, você vai me perguntar, significa que eu nunca devo usar subconsulta? Significa que a subconsulta é ruim? Não, ela não é ruim. Só que você tem que saber o momento certo de aplicar.
Quando você tem algumas situações que com o join você não vai conseguir fazer, e aí sim você precisa utilizar as subconsultas. Muitas vezes você vai precisar das subconsultas para fazer alguns tipos de filtros ou cálculos que com o join você não vai conseguir fazer. Mas sempre que você puder optar por um join, por exemplo, nesse caso, era uma simples junção de tabelas, não existiria a necessidade de utilizar aquela subconsulta. Então, utilize o join. E por que eu trouxe esse exemplo? Porque eu vejo muito isso acontecendo. Muitas pessoas, elas sabem utilizar a subconsulta e elas utilizam a subconsulta para tudo. Então, você tem que saber quando é bom utilizá-la e quando não é bom. Nesse caso aqui, nós vimos que os joins eles têm uma performance muito maior quando a gente precisar apenas relacionar tabelas. Eles são muito mais eficientes porque usam índices, porque eles utilizam ali o relacionamento, né, que está implementado. Então, quando você tiver consultas frequentes com muito volume de dado, opte pelo join. Claro, se você tem uma tabela, duas ali que você quer fazer da forma da subconsulta com meia dúzia de registros, não vai fazer diferença. E outra dica é você usar então a subconsulta com sabedoria quando ela for realmente necessária. Se você assistir os outros vídeos que eu vou deixar na descrição que eu falei anteriormente, você vai ver que tem situações que a subconsulta é necessária, que não tem como fazer de outra forma. E outra dica que eu digo de performance é sempre que você tiver dúvida do que é melhor, faça as duas e analise o plano de execução, que foi aquilo que eu fiz, e veja qual está performando melhor e utilize aquela nos seus códigos. Agora você já sabe o impacto de uma subconsulta e o impacto de um join. E sempre que você tiver a opção de escolher pelo join, ou escolha o join que você viu que é muito melhor. Se você tem dúvidas, faça esse teste e me conta aqui embaixo qual foi a conclusão, né, que você chegou. E se você quer se aprofundar mais ainda nesse mundo de subconsultas, de joins e otimizações, eu te convido a conhecer o Academia DB, que é o meu curso, onde lá eu mostro detalhadamente cada um dos tipos de subconsultas e quando você deve utilizar cada um deles, além de todos os tipos de joins e como a gente utiliza cada um da melhor forma. Eu vou deixar o link dele também aqui na descrição para quem quiser ir lá comigo e aprender junto. Até o próximo vídeo.